milionário recusa contratá-la como secretária, mas ao descobrir um segredo dela, muda de ideia e acaba se apaixonando perdidamente. A frase ecoava como um grito preso na garganta de Clara, enquanto ela segurava o currículo amassado contra o peito, parada na calçada em frente ao imponente edifício de vidro da Torres Enterprises. O vento frio de São Paulo cortava sua pele, mas não era o clima que a fazia tremer. Era a humilhação. Minutos antes, ela havia sido dispensada por Rafael Torres, o CEO intocável, com um olhar de desdém que a fez sentir-se menor que o chão polido da sala de entrevistas. Não temos vaga para alguém com sua apresentação, ele dissera. As palavras pingando arrogância enquanto seus olhos passeavam pelas roupas simples de Clara. Uma blusa de algodão desbotada e uma saia que herdara da mãe. Ela sabia que não tinha o glamour das outras candidatas, mas precisava daquele emprego. Não por vaidade, não por orgulho, mas por amor. Por sua filha, Alice, de apenas 6 anos, que lutava contra uma leucemia que parecia sugar a vida de ambas. Clara respirou fundo, enxugando uma lágrima teimosa que escorreu pelo rosto. Não podia desabar agora. Alice estava internada no hospital público, esperando por um transplante de medula que custava mais do que Clara poderia sonhar em juntar. O salário de secretária na Torres Enterprises era sua única chance de pagar as consultas particulares e os remédios que o SUS não cobria. Ela ajustou a bolsa surrada no ombro e começou a caminhar até o ponto de ônibus. O peso do fracasso, misturado à determinação de tentar novamente. Não podia desistir, não enquanto Alice ainda sorria para ela, mesmo com tubos no braço e olheiras profundas. Do outro lado da cidade, Rafael Torres girava a caneta de prata em sua mesa de mogno, tentando ignorar a inquietação que o incomodava. Ele era conhecido por sua frieza nos negócios, um homem que construiu um império de tecnologia aos 34 anos, sem deixar espaço para sentimentalismos. Mas algo naquela candidata, Clara, o havia perturbado. Não era a roupa humilde ou o cabelo preso em um coque desajeitado. Era o olhar dela, um misto de desespero e dignidade que ele não conseguia esquecer. Por que estou pensando nisso? Murmurou para si mesmo irritado. Ele tinha uma empresa para gerenciar, investidores para impressionar e uma vida de luxo que não admitia distrações. Ainda assim, jogou o currículo dela no lixo com mais força do que o necessário, como se quisesse apagar aquela imagem da mente. Enquanto isso, Clara chegou ao hospital, o cheiro de desinfetante invadindo suas narinas. Alice estava acordada, brincando com um ursinho de pelúcia velho que chamava de Senhor Bolota. «Mamãe, você conseguiu o emprego?» perguntou a menina, os olhos grandes brilhando de esperança. Clara forçou um sorriso, sentindo o coração se partir. «Ainda não, meu amor, mas amanhã vai dar certo». Ela se deitou ao lado da filha na cama estreita, cantando uma canção de ninar enquanto Alice adormecia. Naquele momento, Clara prometeu a si mesma que voltaria a Torres Enterprises, nem que precisasse implorar. No dia seguinte, Clara apareceu novamente na recepção do edifício, com a mesma roupa, mas com uma determinação renovada. A recepcionista, uma mulher de unhas impecáveis chamada Vanessa, revirou os olhos. «Senhorita Mendes, o Sr. Torres já disse que não há vaga». Clara engoliu o orgulho. «Por favor, só peço 5 minutos. É tudo o que preciso». Vanessa suspirou, mas talvez por pena, discou o ramal do chefe. Para surpresa de todos, Rafael concordou em recebê-la. Ele mesmo não sabia por quê. Quando Clara entrou na sala, Rafael estava de pé, olhando pela janela que exibia a cidade como um tabuleiro de xadrez. «Por que voltou?» perguntou ele, sem se virar. Clara respirou fundo. «Porque eu não tenho escolha, Sr. Torres. Minha filha está morrendo e esse emprego é a única chance de salvá-la». A voz dela tremia, mas não fraquejava. «Rafael,
Se virou lentamente, o rosto endurecido, mas com uma centelha de algo novo nos olhos. Curiosidade? Empatia? Ele não sabia. Mas pela primeira vez em anos, sentiu seu coração acelerar. Rafael ficou em silêncio por um instante, os olhos fixos em Clara, como se tentasse decifrar um enigma. A confissão dela pairava no ar, pesada como o perfume caro que ele usava. Minha filha está morrendo. As palavras o acertaram como um soco, mas ele não deixou transparecer. Anos de negociações e reuniões o ensinaram a esconder emoções, a manter a fachada de controle. Ainda assim, algo dentro dele se mexeu. Uma rachadura na armadura que ele não sabia que existia. "Sente-se", disse, apontando para a cadeira. De couro à sua frente, a voz mais suave do que pretendia. Clara hesitou, surpresa pela mudança de tom, mas obedeceu. Suas mãos tremiam enquanto alisava a saia, tentando manter a compostura. Ela não estava ali para implorar piedade, mas para lutar por uma chance. "Senhor Torres, eu sei que não pareço a candidata ideal. Minhas roupas não são novas e meu currículo não tem experiências em empresas como a sua. Mas eu aprendo rápido, trabalho duro e faço qualquer coisa por minha filha." Ela engoliu em seco, os olhos marejados, mas sustentando o olhar dele. "Alice é tudo o que tenho." Rafael cruzou os braços, recostando-se na cadeira. Ele não estava acostumado a lidar com esse tipo de vulnerabilidade. Na maioria das vezes, as pessoas que entravam naquela sala queriam impressioná-lo com números, contatos ou currículos impecáveis. Clara não tinha nada disso. Só tinha a verdade crua, e isso o desarmava. "Quantos anos ela tem?" perguntou, quase sem perceber que as palavras haviam escapado. 6, respondeu Clara, a voz embargada. Ela é tão forte, sabe? Mesmo com as quimioterapias, ela ainda ri, faz desenhos, me conta histórias sobre o Sr. Bolota, o ursinho dela. Mas o tratamento não está funcionando tão bem quanto deveria. Preciso de um transplante de medula, e os custos... Ela parou, mordendo o lábio. Não queria soar como se estivesse pedindo esmola. Rafael desviou o olhar, incomodado. Ele já havia ouvido histórias tristes antes. Funcionários pedindo adiantamentos, fornecedores com problemas pessoais. Sempre mantinha distância, mas algo naquela mulher o impedia de encerrar a conversa. Talvez fosse a forma como ela falava da filha, com um amor tão palpável que parecia preencher a sala. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia humano, não apenas um nome em uma placa de ouro. "Vou te dar uma chance", disse ele por fim, surpreendendo a si mesmo. "Uma semana de teste. Não prometo nada além disso. Você começa amanhã às 8 em ponto. E senhorita Mendes..." Ele fez uma pausa, apontando para ela. "Não me faça me arrepender." Clara piscou atônita. Por um segundo, achou que havia ouvido errado. Eu não sei como agradecer", gaguejou, levantando-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. "O senhor não vai se arrepender, eu juro." Ela segurou as lágrimas, mas o sorriso que escapou era genuíno, iluminando o rosto cansado. Rafael apenas acenou, dispensando-a com um gesto. Quando a porta se fechou, ele se virou para a janela novamente, o reflexo no vidro mostrando um homem que não reconhecia totalmente. "O que estou fazendo?" murmurou, esfregando o rosto. Ele não era de dar segundas chances, muito menos de se deixar levar por histórias emocionais. Mas havia algo em Clara que ele não conseguia ignorar. No hospital, Clara correu para o quarto de Alice, o coração disparado. A menina estava desenhando, a língua de fora, em concentração. "Mamãe, olha, fiz o Sr. Bolota com uma capa de super-herói." Clara riu, o som misturado com um soluço. "Está lindo, meu amor. E adivinha só, a mamãe conseguiu um emprego. Agora vamos lutar juntas, tá?" Alice jogou os braços ao redor do pescoço da mãe, e por um momento o mundo parecia mais leve.
No dia seguinte, Clara chegou a Torres Enterprises com o mesmo coque desajeitado, mas com uma energia diferente. Vanessa, a recepcionista, arqueou a sobrancelha, claramente surpresa por vê-la ali. Então você convenceu ele, hein? Boa. Sorte. Vai precisar. Clara apenas sorriu entrando no elevador. Ela sabia que a semana de teste seria um campo minado. Não conhecia os sistemas da empresa. Nunca tinha usado um software de agendamento corporativo e tinha certeza de que metade dos funcionários a encararia com desconfiança. Mas nada disso importava. Cada e-mail que aprendesse a enviar, cada tarefa que completasse, era um passo para salvar Alice. Rafael, por sua vez, observava de longe enquanto Clara se atrapalhava com o computador na sala ao lado da sua. Ele havia pedido a Mariana, sua assistente sênior, para treiná-la. Mariana, uma mulher eficiente, mas impaciente, bufava a cada pergunta de Clara. Você nunca usou o Trello? Meu Deus, como sobreviveu? Disse ela, revirando os olhos. Clara corou, mas anotou tudo em um caderno velho, determinada a não errar. No fim do primeiro dia, Rafael chamou Clara à sua sala. Como foi? Perguntou mais por curiosidade do que por necessidade. Clara hesitou, exausta, mas honesta. Foi um pouco difícil, mas estou aprendendo. Obrigada pela chance, Sr. Torres. Ele apenas assentiu, mas quando ela saiu, ele pegou o celular e discou um número. Dr. Henrique, é Rafael Torres. Preciso de um favor. Você conhece algum especialista em transplantes de medula? Clara, sem saber da ligação, voltou ao hospital, contando a Alice sobre o dia com detalhes engraçados, como a vez que ela acidentalmente mandou um e-mail para toda a empresa com a frase reunião. Com urgência. Alice riu até tossir e Clara a abraçou, prometendo que tudo ficaria bem. Mas no fundo, Clara sabia que a semana de teste era só o começo. E Rafael, sem admitir nem para si mesmo, estava começado a perceber que aquela mulher simples estava mexendo com algo muito maior que sua agenda. Clara acordou antes do amanhecer, o quarto pequeno que dividia com a mãe, em uma casa simples, na periferia de São Paulo, ainda envolto em sombras. O despertador velho tilintava, mas ela já estava de pé, preparando um café fraco enquanto tentava ignorar o cansaço que pesava nos ombros. Era o segundo dia de teste na Torres Enterprises e ela sabia que cada erro, por menor que fosse, poderia custar sua chance. Enquanto amarrava o cabelo no mesmo coque desajeitado, pensou em Alice, que ainda dormia no hospital. Por você, meu anjo, sussurrou, pegando a bolsa surrada e saindo na escuridão da manhã. Na empresa, Clara enfrentava um mundo que parecia falar outra língua. Os termos corporativos, follow-up, KPI, deadline, soavam como um idioma estrangeiro, mas ela anotava tudo com cuidado, as páginas do caderno velho já cheias de rabiscos. Mariana, a assistente sênior, continuava impaciente, corrigindo-a com um tom cortante. Você colocou a reunião na agenda errada, Clara. De novo, o Sr. Torres odeia atrasos. Clara engoliu a vergonha, pedindo desculpas enquanto tentava entender o software. Mas entre os erros havia pequenos triunfos. Ela organizou a correspondência do dia sem ajuda e até conseguiu atender uma ligação em inglês, mesmo com o sotaque hesitante. Rafael, do outro lado da parede de vidro de sua sala, observava Clara discretamente. Ele não admitia, mas algo nela o intrigava. A forma como ela se esforçava, mesmo sob os olhares julgadores dos colegas, era diferente de tudo que ele conhecia. Ele estava acostumado a pessoas que exibiam confiança, mesmo quando não tinham competência. Clara era o oposto, humilde, mas determinada. Durante uma pausa para o café, ele a viu na copa tentando entender a máquina de expresso que parecia mais complicada que um foguete.
Isso aqui é uma nave espacial? Ela brincou com outro funcionário, rindo de si mesma. Rafael, que passava por ali, não resistiu e deixou escapar um meio sorriso. Aperte o botão verde 2 vezes, disse ele, surpreendendo-a. Clara corou, murmurando um obrigada, enquanto tentava não derrubar a xícara. Aquele pequeno momento quebrou o gelo. Pela primeira vez, Clara viu Rafael como algo além do chefe intocável. Ele tinha um lado humano, mesmo que escondido sob o terno caro e o olhar sério. E Rafael, por sua vez, começou a notar os detalhes dela. A forma como mordia o canto da boca quando estava concentrada, o jeito que ajustava a blusa como se quisesse se esconder do mundo. Ele balançou a cabeça tentando afastar aqueles pensamentos. Foco, Rafael, murmurou para si mesmo, voltando à sua mesa. Naquela tarde, um imprevisto mudou o rumo do dia. Mariana precisou sair mais cedo e Rafael pediu que Clara o acompanhasse a uma reunião com investidores. Eu? Perguntou ela, os olhos arregalados. Não tenho experiência, Sr. Torres. Ele a olhou firme. Você tem ouvidos e um caderno. Anote tudo, não precisa falar. Clara assentiu, o coração disparado, enquanto seguia Rafael até a sala de conferências. Lá, ela se sentou em um canto, tentando passar despercebida, enquanto homens de terno discutiam números astronômicos. Mas, em um momento de silêncio, um dos investidores fez uma pergunta técnica sobre o novo software da empresa. Rafael hesitou, buscando uma informação específica. Clara, que havia lido os relatórios na noite anterior, levantou a mão timidamente e passou um bilhete a ele. Rafael leu, arqueou a sobrancelha e respondeu ao investidor com precisão. A reunião terminou com aplausos e o investidor, impressionado, perguntou: "Quem é sua nova secretária? Ela é boa." Rafael apenas sorriu, mas ao saírem olhou para Clara. "Nada mal, senhorita Mendes." Naquela noite, Clara correu ao hospital, ainda vibrando com o pequeno sucesso. Alice estava mais animada, brincando com um quebra-cabeça que uma enfermeira havia trazido. "Mamãe, você está brilhando! O que aconteceu?" perguntou a menina. Clara riu, contando como quase derrubou o café na frente do chefe e como, por um milagre, ajudou na reunião. "Acho que ele não me acha tão inútil agora", disse, piscando. Alice gargalhou, mas logo tossiu, o som cortando o coração de Clara. Ela segurou a mão da filha, prometendo que logo teriam dinheiro para um tratamento melhor. Enquanto isso, Rafael estava em seu apartamento de cobertura, a cidade brilhando lá embaixo como um mar de luzes. Ele segurava um copo de uísque, mas não bebia. Sua mente estava em Clara. Ele havia ligado para o Dr. Henrique novamente, pedindo detalhes sobre especialistas em transplantes. "Por que estou fazendo isso?" perguntou-se, olhando o celular. Ele não era de se envolver, mas a imagem de Clara com seu caderno velho e sua determinação não saía de sua cabeça. Ele abriu o laptop e digitou o nome dela em uma busca rápida, sem esperar encontrar nada. Para sua surpresa, apareceu um artigo antigo de um jornal local. "Mãe solo luta por filha com leucemia em hospital público." A foto mostrava Clara, mais jovem, segurando Alice no colo. O texto contava como ela abandonou os estudos de administração para cuidar da filha, trabalhando como faxineira para pagar as contas. Rafael fechou o laptop, o peito apertado. Ele não sabia o que estava sentindo, mas era algo novo, algo que o assustava. No hospital, Clara terminava de contar uma história para Alice, que adormeceu com um sorriso. Ela beijou a testa da filha, sussurrando: "Vamos conseguir, meu amor." Mas ao sair do quarto, ela viu uma mensagem no celular. Era do hospital, informando que o próximo ciclo de quimioterapia seria mais caro do que o esperado. Clara sentiu o chão sumir. A semana de teste estava longe de acabar e ela precisava provar seu valor. Mas, acima de tudo, precisava manter a esperança por Alice
E agora, talvez, por algo mais que começava a nascer em seu coração. Clara segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A mensagem do hospital ainda brilhava na tela. As palavras custo adicional, gravadas em sua mente como uma sentença. Ela estava na saída do hospital, o céu de São Paulo tingido de laranja pelo pôr do sol. Mas o peso no peito a impedia de sentir qualquer beleza. O novo ciclo de quimioterapia custaria quase o dobro do que ela havia planejado. E o salário da semana de teste, mesmo que conseguisse o emprego, mal cobriria as despesas básicas. Como vou fazer isso? Murmurou, esfregando os olhos para conter as lágrimas. Mas então pensou em Alice, no sorriso frágil que a menina ainda conseguia dar, e respirou fundo. Um dia de cada vez, disse a si mesma, guardando o celular e pegando o ônibus para casa. Na Torres Enterprises, o terceiro dia de teste trouxe novos desafios. Clara estava mais confiante, mas ainda tropeçava nos detalhes. Durante uma ligação importante com um cliente internacional, ela anotou o fuso horário errado, quase causando um conflito de agenda. Mariana, que parecia ter um radar para os erros de Clara, não perdeu a chance de apontar a falha na frente de outros colegas. Sério, Clara, você precisa melhorar isso. O Sr. Torres não tolera amadorismo. Clara assentiu, o rosto quente de vergonha, mas manteve a cabeça erguida. Ela sabia que Mariana não a queria ali, mas não podia deixar que isso a abalasse. Não quando cada dia trabalhado era um passo para salvar Alice. Rafael, por sua vez, estava cada vez mais dividido. Ele havia passado a noite anterior lendo o artigo sobre Clara e Alice, e a história dela não saía de sua cabeça. Ele sempre se orgulhou de ser racional, de tomar decisões baseadas em números e resultados. Mas agora, algo dentro dele o puxava para outro caminho. Durante uma pausa, ele a viu no corredor, lutando para carregar uma pilha de relatórios que quase a engoliu. Precisa de ajuda? Perguntou, pegando metade da pilha antes que ela pudesse responder. Clara piscou, surpresa. Eu consigo. Sr. Torres, não quero incomodar. Ele deu de ombros com um sorriso torto que a fez corar. Não é incômodo e me chama de Rafael. Sr. Torres parece coisa de velho. O momento foi breve, mas deixou Clara com o coração acelerado. Ela não estava acostumada a gentilezas, muito menos de alguém como Rafael. Ele era o tipo de homem que parecia intocável, com seus ternos impecáveis e sua vida de capa de revista. Mas ali, carregando relatórios ao lado dela, ele parecia normal, humano. E pela primeira vez, Clara se pegou imaginando como seria conhecê-lo fora daquele ambiente, sem a pressão do trabalho ou a barreira das hierarquias. Ela balançou a cabeça, rindo de si mesma. Foco, Clara. Ele é seu chefe, não seu amigo. Naquela tarde, Rafael pediu que Clara ficasse até mais tarde para revisar uma apresentação urgente. Enquanto trabalhavam na sala dele, com a cidade iluminada lá fora, algo inesperado aconteceu. Clara, concentrada, deixou escapar um comentário engraçado sobre um slide mal diagramado. Quem fez isso acha que somos todos daltônicos? Essas cores brigam mais que eu e minha mãe no Natal. Rafael riu alto, algo tão raro que até ele pareceu surpreso. Você é sempre assim tão sincera? Perguntou ainda sorrindo. Clara corou, mas sustentou o olhar. Só quando estou cansada. Demais para filtrar, Raf. Quer dizer, Sr. Torres. Ele arqueou a sobrancelha, divertido. Rafael tá ótimo, e para ser honesto, você tem razão. Esse slide é horrível. A troca de olhares durou 1 segundo a mais do que o necessário, e ambos desviaram, como se temessem o que poderia acontecer se continuassem. Clara voltou ao trabalho, mas o ar parecia diferente, carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear. Quando terminaram, já passava das 10 da noite.
Rafael insistiu em chamar um carro para levá-la ao hospital, onde ela passaria a noite com Alice. Não precisa, eu pego o ônibus, disse ela, mas ele foi firme. Não é negociável, Clara. Você trabalhou até tarde por minha causa. Ela cedeu, murmurando um obrigada, enquanto entrava no carro, o coração confuso. No hospital, Clara encontrou Alice acordada, assistindo a um desenho animado na TV antiga do quarto. Mamãe, você demorou? Tá tudo bem? Perguntou a menina, os olhos preocupados. Clara sorriu, deitando ao lado dela. Tudo ótimo, meu. Amor, hoje eu fiz o chefe rir, acredita? Alice arregalou os olhos. Sério? Ele é daqueles chefes chatos que nunca riem? Clara gargalhou, contando a história do slide colorido enquanto penteava o cabelo ralo da filha. Mas quando Alice adormeceu, Clara voltou a pensar na mensagem do hospital. Ela precisava do emprego. E mais do que isso, precisava acreditar que tudo daria certo. Enquanto isso, Rafael não conseguia dormir. Ele estava no terraço de sua cobertura, o vento frio bagunçando o cabelo. O Dr. Henrique havia retornado sua ligação, indicando um especialista em transplantes que trabalhava em um hospital particular de ponta. Rafael anotou tudo, mas hesitou. Por que estava se envolvendo tanto? Ele não era o tipo de homem que se apaixonava, muito menos por uma funcionária. Mas a imagem de Clara rindo, a sinceridade em seus olhos, o jeito como ela lutava por sua filha, tudo isso o fazia questionar quem ele era. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para seu advogado. Quero criar um fundo anônimo para custear um tratamento médico, discrição total. Ele não sabia se estava fazendo isso por Clara, por Alice ou por si mesmo. Só sabia que não podia parar. No dia seguinte, Clara chegou ao trabalho com uma notícia inesperada. O hospital havia ligado, informando que uma doação anônima cobriria parte do novo ciclo de quimioterapia. Ela chorou de alívio no banheiro da empresa, sem saber que o responsável estava a poucos metros dali, revisando relatórios e tentando ignorar o calor que sentia toda vez que ela entrava na sala. Mas o destino tinha mais surpresas guardadas, e a semana de teste estava prestes a revelar algo que nenhum dos dois poderia prever. Clara entrou na Torres Enterprises com um brilho diferente nos olhos naquela manhã. A notícia da doação anônima ainda parecia um sonho, um milagre que ela não ousava questionar. Pela primeira vez em meses, sentiu um fio de esperança, como se o universo estivesse finalmente conspirando a seu favor. Ela ajeitou a blusa desbotada, respirou fundo e se dirigiu à sua mesa, determinada a fazer daquele quarto dia de teste o melhor até então. Alice estava estável, e isso era tudo o que importava. Cada planilha organizada, cada ligação atendida, era um tijolo na ponte que ela construía para o futuro da filha. No entanto, o dia começou com um tropeço. Um cliente importante, Sr. Almeida, chegou sem aviso para uma reunião com Rafael, e Clara, que não havia sido informada, ficou sem saber como lidar. Onde está o Sr. Torres? Isso é inaceitável! Esbravejou o homem, batendo a mão na recepção. Clara, com o coração na garganta, tentou acalmá-lo. Vou localizá-lo. Agora, senhor, por favor, me dê um minuto. Ela correu até a sala de Rafael, mas ele estava em uma ligação, o rosto sério. Quando ela bateu na porta, ele a olhou com uma mistura de surpresa e irritação. O que foi, Clara? Ela explicou a situação, gaguejando, e Rafael suspirou, desligando o telefone. Vamos resolver isso. Na sala de reuniões, Rafael assumiu o controle com a facilidade de quem nasceu para liderar. Ele cumprimentou o Sr. Almeida com um aperto de mão firme, oferecendo um café e uma explicação. Calma sobre o mal-entendido.
Clara ficou ao fundo, anotando tudo, admirada com a forma como Rafael transformava a atenção em oportunidade. No fim, o cliente saiu sorrindo, prometendo fechar o contrato na semana seguinte. Quando a porta se fechou, Rafael se virou para Clara. Você precisa checar a agenda com mais cuidado. Isso não pode acontecer de novo. O tom era firme, mas não cruel. Clara assentiu, mordendo o lábio. Desculpe-me, Rafael. Não vai se repetir. Ele a olhou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas acenou e voltou para sua sala. Clara passou o resto da manhã revisando a agenda com uma concentração feroz, determinada a não cometer mais erros. Durante o almoço, ela ficou na copa comendo um pão com margarina que trouxera de casa. Outro funcionário, Lucas, um analista de TI com um senso de humor afiado, se aproximou. Você é a nova secretária que está dando trabalho para o chefe, né? Brincou, oferecendo um biscoito. Clara riu, aceitando. É, sou eu, mas juro que estou tentando não ser demitida. Lucas sorriu. Relaxa, o Rafael parece durão, mas é gente boa. Só não gosta de admitir. A conversa leve a fez relaxar, mas no fundo, Clara ainda sentia o peso do erro da manhã. Enquanto isso, Rafael estava em sua sala, revisando e-mails, mas sua mente vagava. Ele havia recebido uma confirmação do advogado. O fundo anônimo para o tratamento de Alice estava pronto, e a primeira parcela já havia sido transferida ao hospital. Ele deveria estar satisfeito, mas em vez disso, sentia um vazio. Por que se importava tanto? Ele tentou se convencer de que era apenas um gesto de responsabilidade social, algo que um homem na sua posição fazia de vez em quando. Mas a verdade era que toda vez que Clara entrava na sala, ele sentia algo que não explicava. Não era só pena ou admiração. Era algo mais profundo, algo que o fazia querer ser melhor. Naquela tarde, um momento inesperado uniu os dois. Uma tempestade desabou sobre São Paulo e o escritório ficou sem energia por algumas horas. Com os computadores desligados, Rafael chamou Clara para organizar arquivos físicos em uma sala de arquivo no subsolo. Enquanto separavam pastas empoeiradas, Clara deixou escapar uma risada ao encontrar um documento antigo com a foto de Rafael em um evento da empresa, usando uma gravata brega. Nossa, Rafael, o que é isso? Parece que você saiu de um baile dos anos 80. Ele fingiu indignação, mas riu. Eu era jovem e tinha péssimo gosto, tá? E você, já usou algo pior que essa blusa? Clara arqueou a sobrancelha divertida. Essa blusa é herança da minha mãe, então cuidado com o que fala. A troca de provocações continuou, e por um momento eles esqueceram as hierarquias. Eram só duas pessoas rindo em meio a pastas velhas, com a chuva tamborilando lá fora. Quando a energia voltou, eles subiram, ainda trocando olhares cúmplices. Clara sentiu o coração mais leve, mas também confuso. Rafael era seu chefe e ela não podia se permitir sentir nada além de gratidão. Mas o jeito como ele a olhava, com uma mistura de curiosidade e algo mais, a fazia questionar tudo. Rafael, por sua vez, voltou à sua sala com um sorriso que não explicava. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para o Dr. Henrique. Alguma novidade sobre o especialista em transplantes? Ele queria garantir que Alice tivesse o melhor cuidado, mas no fundo sabia que estava fazendo isso por Clara também. No hospital, Clara chegou encharcada pela chuva, mas com um sorriso que Alice notou na hora. Mamãe, você tá feliz hoje? Conta o que aconteceu. Clara riu, tirando os sapatos molhados. Bom, eu quase causei um desastre no trabalho, mas também fiz o chefe rir de uma gravata horrível dele, e a chuva me deixou parecendo um pinto molhado. Alice gargalhou, pedindo mais detalhes, e Clara contou tudo, imitando a cara de Rafael ao ver a foto antiga. Por um momento, o quarto do hospital pareceu um lar, cheio de risadas e amor. Mas, naquela noite, enquanto Alice dormia, Clara recebeu
Outra ligação do hospital. O médico explicou que, embora a doação tivesse aliviado os custos, Alice precisava de exames adicionais para avaliar a possibilidade de transplante. O preço era alto e Clara sentiu o desespero voltar. Ela olhou para a filha, que dormia abraçada ao Sr. Bolota, e prometeu a si mesma que não desistiria. No dia seguinte, ela precisava brilhar no trabalho, mas também precisava encontrar uma forma de pagar aqueles exames. Enquanto isso, Rafael estava em seu apartamento, olhando a chuva pela janela. Ele abriu uma gaveta e tirou uma foto antiga, de quando era criança, ao lado da mãe, que falecera de câncer quando ele tinha 15 anos. Ele nunca falava sobre isso, mas a história de Clara e Alice o fazia lembrar da dor de perder quem amava. Ele guardou a foto decidido. No dia seguinte, ele tomaria uma decisão que mudaria tudo, não só para Clara, mas para ele mesmo. O 5º dia de teste amanheceu com Clara, sentindo uma mistura de esperança e ansiedade. A doação anônima havia dado um alívio temporário, mas a notícia dos exames adicionais para Alice pesava como uma âncora. Ela se olhou no espelho do banheiro, o rosto marcado por olheiras, mas com uma determinação que não vacilava. "Você consegue, Clara", murmurou enquanto passava. Um batom velho, o único luxo que permitia a si mesma. Ela precisava brilhar na Torres Enterprises hoje, não só para garantir o emprego, mas para provar a si mesma que era capaz de enfrentar qualquer obstáculo por sua filha. Na empresa, o dia começou agitado. Uma crise com um fornecedor exigiu que Rafael viajasse para uma reunião de emergência em Campinas, e ele surpreendeu Clara ao pedi-la para acompanhá-lo. "Você já provou que tem olho bom para detalhes. Preciso de você lá", disse ele, com um tom que não admitia recusa. Clara hesitou, preocupada com Alice, mas sua mãe prometeu ficar no hospital até ela voltar. Com o coração apertado, ela aceitou, pegando uma pasta com documentos e seguindo Rafael até o carro da empresa. A viagem de 1 hora foi silenciosa no início, com Clara olhando pela janela, perdida em pensamentos sobre Alice, e Rafael focado na estrada, os dedos tamborilando no volante. Mas o silêncio não durou. Quando uma música antiga tocou no rádio, um sucesso cafona dos anos 90, Clara não resistiu e riu. "Nossa, essa música! Minha mãe cantava isso enquanto limpava a casa. Eu ficava morrendo de vergonha." Rafael olhou para ela, um sorriso surgindo. "Sério? Eu achava essa música o máximo. Até tentei aprender a coreografia uma vez." Clara arregalou os olhos incrédula. "Você, dançando? Não acredito." Ele riu, algo tão genuíno que a fez relaxar. "Eu era adolescente, Clara. Todo mundo faz coisas idiotas nessa fase." A conversa fluiu, e por um momento eles esqueceram que eram chefe e funcionária. Falaram sobre músicas ruins, filmes que marcaram a infância e até sobre o prato favorito de Clara, um estrogonofe que sua mãe fazia nos aniversários. Rafael ouvia com atenção, como se cada palavra dela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele queria montar. Na reunião em Campinas, Clara impressionou. Enquanto Rafael negociava com o fornecedor, ela organizava anotações, sugeria ajustes em prazos e até corrigiu um erro em um contrato que ninguém havia notado. No caminho, de volta, Rafael a olhou com algo que parecia orgulho. "Você foi bem hoje, muito bem." Clara sorriu, tímida. "Obrigada, Rafael. Só quero fazer meu trabalho direito." Ele assentiu, mas havia algo nos olhos dele, uma intensidade que a fez desviar o olhar, o coração disparado. De volta a São Paulo, Clara correu ao hospital, onde encontrou Alice desenhando um novo super-herói para o Sr. Bolota. "Mamãe, olha, ele agora tem um cinto mágico que cura pessoas." Clara riu, mas sentiu um aperto no peito. A menção a curar pessoas a lembrou dos exames caros que ainda precisava pagar. Ela beijou a testa de Alice, prometendo que voltaria no dia seguinte, e foi para casa exausta.
Mas antes de dormir, recebeu uma ligação inesperada do hospital. O médico parecia agitado. Senhora Mendes, temos uma boa notícia. Um doador compatível para o transplante de medula de Alice foi encontrado. Precisamos agendar os exames o quanto antes. Clara chorou de alívio, mas a alegria durou pouco. O médico completou: mas os custos dos exames e do procedimento são altos. A doação anterior cobriu a quimioterapia, mas isso é outra etapa. Enquanto Clara tentava processar a notícia, Rafael estava em seu apartamento, revisando relatórios, mas com a mente em outro lugar. Ele havia recebido uma ligação do Dr. Henrique, confirmando que o especialista em transplantes estava disposto a avaliar Alice. Rafael sabia que o fundo anônimo cobriria os exames, mas algo o incomodava. Ele não podia mais fingir que suas ações eram apenas altruísmo. Ele estava se apaixonando por Clara, pela força dela, pela forma como ela transformava cada pequeno momento em algo especial, pelo amor incondicional que tinha pela filha. Mas havia um problema. Ele era o chefe dela e ela não sabia da doação. Como poderia se aproximar sem parecer que estava comprando seu afeto? Naquela noite, Rafael tomou uma decisão impulsiva. Ele foi até o hospital, algo que nunca havia feito. Chegando lá, encontrou Clara sentada no corredor, o rosto escondido nas mãos. Clara, chamou ele hesitante. Ela levantou a cabeça, surpresa, os olhos vermelhos de chorar. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ele se sentou ao lado dela, sem saber bem como explicar. Eu ouvi falar que encontraram um doador para Alice. Queria saber como você está. Clara franziu a testa confusa. Como você sabe disso? Rafael congelou, percebendo o erro. Ele não podia revelar a doação anônima, não agora. O Dr. Henrique mencionou algo. Somos amigos de longa data. Clara o olhou desconfiada, mas a exaustão a fez baixar a guarda. É uma boa notícia, mas os custos, eu não sei como vou pagar. Ela suspirou, as lágrimas voltando. Às vezes, sinto que estou lutando contra o mundo inteiro. Rafael sentiu um impulso de abraçá-la, mas se conteve. Em vez disso, segurou a mão dela, um gesto simples, mas que fez os dois sentirem um choque. Você não está sozinha, Clara. Não mais. Ela olhou para ele, os olhos cheios de perguntas, mas também de algo novo. Confiança, talvez, ou algo mais profundo. Naquela noite, enquanto Clara dormia no hospital ao lado de Alice, Rafael voltou para casa, o coração em conflito. Ele sabia que precisava contar a verdade sobre a doação, mas temia como ela reagiria. E no fundo, temia ainda mais o que estava crescendo dentro dele. Porque pela primeira vez, Rafael Torres, o homem que controlava tudo, sentia que estava perdendo o controle. E, de alguma forma, isso não parecia tão ruim. A manhã do 6º dia de teste trouxe um céu cinzento sobre São Paulo, como se a cidade refletisse o turbilhão no coração de Clara. A visita inesperada de Rafael ao hospital na noite anterior a deixara confusa, com sentimentos que ela não ousava nomear. A forma como ele segurou sua mão, o tom suave de sua voz ao dizer: "Você não está sozinha." Tudo isso ecoava em sua mente enquanto ela se preparava para mais um dia na Torres Enterprises. Ela ajeitou o coque, vestiu a mesma saia simples e pegou o ônibus, tentando se concentrar no trabalho. Mas uma pergunta a incomodava: como Rafael sabia sobre o doador de Alice? E por que ele parecia tão preocupado com ela? Na empresa, Clara mergulhou nas tarefas com uma energia renovada. Ela havia aprendido a usar o sistema de agendamento com mais fluidez. E até Mariana, a assistente sênior, parecia menos hostil, embora ainda mantivesse uma distância fria. Durante a manhã, Clara organizou uma videoconferência com uma equipe internacional, anotando cada detalhe com precisão. Quando a chamada terminou, Rafael a chamou à sua sala.
Você está melhorando, Clara. O cliente elogiou a organização da reunião. Ela sorriu, aliviada, mas ainda sentindo o peso da noite anterior. Obrigada, Rafael. Tô dando o meu melhor. Ele a olhou por um instante, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu. Continue assim. Último dia de teste é amanhã. O resto do dia passou em um borrão de tarefas, mas um momento ficou marcado. Durante uma pausa, Clara estava na copa, tentando fazer um café na máquina complicada, quando Lucas, o analista de TI, apareceu com um sorriso travesso. Tá virando especialista nessa nave espacial, hein? Clara riu, mas derrubou um pouco de café na blusa. Ai, que desastre! Essa blusa já tá pedindo aposentadoria. Lucas gargalhou, mas Rafael, que passava pelo corredor, parou e olhou. E para ela, você devia investir em uma blusa nova. Te dou um adiantamento se quiser. Clara corou, surpresa com a oferta. Não precisa, Rafael, eu me viro. Ele insistiu com um tom brincalhão que a desarmou. É só uma blusa, Clara. Não vou falir por isso. Ela riu, balançando a cabeça, mas o gesto ficou gravado em sua mente. Era a primeira vez que alguém como ele se preocupava com algo tão pequeno em sua vida. Naquela tarde, Clara recebeu uma ligação do hospital. O médico informou que os exames de Alice estavam agendados para o dia seguinte, mas o pagamento precisava ser feito antes. O alívio de saber que havia um doador foi engolido pelo desespero dos custos. Ela saiu para o banheiro, trancando a porta para chorar em silêncio. Por que tudo tem que ser tão difícil? Murmurou, enxugando o rosto. Quando voltou, tentou se concentrar, mas Rafael notou sua expressão. Tudo bem? Perguntou hesitante. Clara forçou um sorriso. Só coisas da vida. Tô bem. Ele não insistiu, mas seus olhos a seguiram enquanto ela voltava ao trabalho. Enquanto isso, Rafael estava em guerra consigo mesmo. Ele havia confirmado com um advogado que o fundo anônimo cobriria os exames de Alice, mas o segredo pesava como uma pedra. Ele queria contar a verdade a Clara, mas temia que ela interpretasse mal, que achasse que ele estava tentando manipulá-la. E havia outro problema. Seus sentimentos por ela estavam crescendo, incontroláveis, como uma onda que ele não podia deter. Ele se pegou pensando nela fora do trabalho, imaginando como seria levá-la para jantar, ouvir mais sobre sua vida, vê-la, sorrir sem o peso do mundo nos ombros. Mas ele era o chefe, e ela era uma funcionária em teste. Qualquer passo em falso poderia arruinar tudo. Naquela noite, Clara foi ao hospital, onde Alice estava mais animada, desenhando uma história em quadrinhos com o Sr. Bolota como protagonista. Mamãe, ele vai salvar o mundo com um cinto mágico, igual você tá me salvando. Clara sentiu as lágrimas subirem, mas sorriu, abraçando a filha. Você é meu mundo, pequena, e o Sr. Bolota é um herói e tanto. Elas riram, mas, quando Alice adormeceu, Clara se sentou no corredor olhando o celular. Ela precisava de um milagre para pagar os exames. Foi então que recebeu uma mensagem do hospital. Senhora Mendes, os exames foram quitados por uma nova doação anônima. Podemos prosseguir amanhã. Clara cobriu a boca, chorando de alívio. Quem estava fazendo isso? E por quê? Enquanto isso, Rafael estava em seu apartamento incapaz de relaxar. Ele abriu uma garrafa de vinho, mas não bebeu. Em vez disso, pegou o celular e olhou uma foto que havia tirado sem querer na viagem a Campinas. Clara rindo no carro, o cabelo solto pelo vento. Ele sorriu, mas o sorriso desvaneceu. Ele precisava contar a verdade sobre as doações, mas como? E se ela o visse como um oportunista? Ele se lembrou da mãe, que sempre dizia: a verdade liberta, mesmo quando dói. Decidido, ele mandou uma mensagem para Clara. Podemos conversar amanhã, depois do trabalho? É importante. O coração dele acelerou ao enviar, sem saber como ela reagiria. Clara, no hospital, viu a mensagem e franziu a testa. O que Rafael queria? Era sobre o teste?
Ou algo mais? Ela respondeu um simples "tudo bem", mas não dormiu aquela noite, dividida entre a gratidão pelo milagre dos exames e a confusão sobre o homem que aos poucos estava entrando em seu coração. No dia seguinte, o último dia de teste, tudo mudaria. E um segredo maior do que qualquer um deles imaginava estava prestes a vir à tona. O último dia de teste amanheceu com Clara sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. A notícia de que os exames de Alice estavam pagos a enchia de gratidão, mas a mensagem de Rafael, "Podemos conversar amanhã? É importante", a deixava inquieta. Seria sobre o emprego ou algo mais? Ela se olhou no espelho, tentando se convencer de que tudo ficaria bem. Vestiu a mesma blusa desbotada, mas pela primeira vez soltou o cabelo, deixando os cachos castanhos caírem sobre os ombros. Era uma pequena rebeldia, um jeito de se sentir mais leve para enfrentar o dia decisivo. "Por Alice", sussurrou, antes de sair para a Torres Enterprises. Na empresa, Clara deu tudo de si. Organizou a agenda de Rafael com perfeição, respondeu e-mails com rapidez e até sugeriu uma melhoria em um relatório que impressionou Mariana, que pela primeira vez não fez nenhum comentário sarcástico. "Você aprendeu rápido", disse ela quase a contragosto. Clara sorriu, grata pelo reconhecimento, mas sua mente estava na conversa marcada com Rafael. Durante o almoço, Lucas, o analista de TI, notou seu cabelo solto. "Nossa, Clara, tá diferente hoje. Parece até que tá indo para um encontro." Ela riu corando. "É só o último dia de teste, Lucas. Quero causar uma boa impressão." Mas no fundo, ela se perguntava se o comentário de Lucas não tinha um fundo de verdade. Rafael, por sua vez, estava mais inquieto do que nunca. Ele havia passado a noite ensaiando como contar a Clara sobre as doações anônimas. Sabia que a verdade poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Ele a observava da sua sala, notando o cabelo solto, o jeito como ela se movia com uma confiança nova. Cada vez que ela entrava para entregar um documento, ele sentia o coração acelerar. "Foco, Rafael", murmurava, tentando se convencer de que era apenas admiração profissional. Mas ele sabia que era mais, muito mais. No fim do expediente, Rafael chamou Clara à sua sala. O escritório já estava vazio, com a cidade brilhando lá fora através das janelas de vidro. Clara entrou, o coração batendo forte, e sentou-se na cadeira à frente dele. "Clara, você foi aprovada", começou ele com um sorriso. "O emprego é seu, se quiser." Ela cobriu a boca, as lágrimas subindo aos olhos. "Sério? Eu não sei nem o que dizer, Rafael. Obrigada de verdade." Ele levantou a mão como se quisesse interromper a gratidão. "Mas tem algo que preciso te contar. Algo importante." Clara franziu a testa, o estômago apertando. Rafael respirou fundo, os olhos fixos nos dela. "As doações para o tratamento de Alice. Fui eu. Criei um fundo anônimo para cobrir a quimioterapia e os exames. Não queria que você soubesse porque não fiz isso por pena ou para te impressionar. Fiz porque você e Alice merecem uma chance." Ele fez uma pausa, a voz tremendo levemente. "E porque, de alguma forma, você me fez querer ser uma pessoa melhor." Clara ficou em silêncio, processando as palavras. A gratidão se misturava com confusão e uma ponta de raiva. "Por que não me contou antes?" perguntou, a voz baixa, mas firme. "Você acha que eu ia te julgar? Ou que ia me sentir em dívida?" Rafael balançou a cabeça, frustrado consigo mesmo. "Eu não sabia como contar sem parecer que estava tentando, sei lá, comprar sua confiança, ou algo mais." Ele desviou o olhar, as mãos apertando a mesa. "Clara, eu nunca senti isso antes. Você entrou na minha vida como um furacão, e agora não consigo parar de pensar em você.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu o coração disparar, dividido entre a emoção de saber que Rafael estava por trás dos milagres que salvaram Alice e o medo do que aquelas palavras significavam. "Rafael, você é meu chefe", disse ela, quase em um sussurro. "E eu não sei o que sentir. Minha vida é uma bagunça. Alice é minha prioridade. Não sei se consigo." Ela parou, as lágrimas escorrendo. Rafael se levantou, contornando a mesa para ficar mais perto, mas sem tocá-la. "Eu sei, Clara, e não estou pedindo nada. Só precisava ser honesto. Você não me deve nada. O emprego é seu porque você conquistou e as doações foram porque eu acredito em você." Clara enxugou as lágrimas, olhando para ele. Havia algo nos olhos de Rafael que ela nunca tinha visto em ninguém. Uma vulnerabilidade crua, como se ele estivesse se despindo de todas as camadas de poder e riqueza. "Eu preciso de tempo", disse ela por fim, "para entender tudo isso, para processar." Rafael assentiu, o rosto sério, mas com um traço de esperança. "Tudo bem, o tempo que precisar." Naquela noite, Clara voltou ao hospital, a mente girando. Alice estava acordada, brincando com o Sr. Bolota. "Mamãe, você conseguiu o emprego?" perguntou, os olhos brilhando. Clara sorriu, acariciando o rosto da filha. "Consegui, meu amor. E sabe de uma coisa? Acho que as coisas vão começar a melhorar." Ela não contou sobre Rafael, não ainda. Precisava entender seus próprios sentimentos primeiro. Enquanto isso, Rafael ficou na sala vazia, olhando a cidade lá fora. Ele havia aberto o coração, algo que nunca fizera antes, e agora estava nas mãos de Clara. Ele pensou na mãe, na forma como ela sempre dizia que o amor era um risco que valia a pena. Pela primeira vez, ele entendeu o que ela queria dizer. Mas enquanto Clara e Rafael lidavam com seus sentimentos, algo inesperado estava prestes a surgir. Algo que testaria não só o amor que começava a nascer, mas a própria força de ambos. Clara acordou com o coração mais leve, apesar da confusão que ainda girava em sua mente. A confissão de Rafael, a certeza do emprego e a esperança renovada para o tratamento de Alice pareciam, pela primeira vez em anos, sinais de um futuro melhor. Ela se arrumou com cuidado, colocando um vestido azul simples que encontrara no fundo do armário, uma peça que usara no batizado de Alice, mas que ainda a fazia sentir-se um pouco mais confiante. Enquanto penteava o cabelo, pensou nas palavras de Rafael. "Você entrou na minha vida como um furacão." Ela sorriu, mas logo balançou a cabeça. "Foco, Clara. Alice vem primeiro." Ainda assim, não podia negar que algo dentro dela havia mudado. Na Torres Enterprises, Clara começou seu primeiro dia oficial, como secretária com uma energia contagiante. Os colegas que antes a olhavam com desconfiança começaram a se aproximar, impressionados com sua dedicação. Até Mariana, que nunca fora calorosa, deixou um café na mesa de Clara com um bilhete. "Bem-vinda de verdade." Clara riu, surpresa, e guardou o bilhete como um pequeno troféu. Rafael, por sua vez, mantinha uma distância respeitosa, cumprimentando-a, com um sorriso profissional, mas com olhos que traíam o que sentia. Ele queria dar a ela o tempo que pedira, mas cada vez que havia, era mais difícil ignorar o desejo de estar mais perto. Durante a manhã, Clara recebeu uma ligação do hospital. O médico informou que os exames de Alice haviam sido concluídos e os resultados eram promissores. Ela estava apta para o transplante e o doador estava pronto para o procedimento. Clara quase derrubou o telefone de emoção. "Quando podemos começar?" perguntou, a voz tremendo. O médico respondeu que o transplante poderia ser agendado para a semana seguinte, desde que todos os custos fossem cobertos. Clara sentiu um aperto no peito, mas lembrou da doação anônima, ou melhor, da doação de Rafael. Ela precisava agradecê-lo,
Mas como, sem cruzar a linha que ainda os separava? Naquela tarde, Clara bateu na porta da sala de Rafael, segurando uma pasta como pretexto. Posso falar com você um minuto? Ele a olhou surpreso e assentiu. Claro, entra. Clara fechou a porta, respirando fundo. Eu sei que disse que precisava de tempo, mas recebi uma notícia do hospital. Alice pode fazer o transplante na semana que vem. E eu sei que isso só é possível por sua causa. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Não sei como te agradecer, Rafael. Você mudou nossa vida. Ele se levantou, aproximando-se, mas mantendo a distância. Clara, eu não quero sua gratidão. Quero que Alice fique bem e que você seja feliz. A voz dele era suave, mas carregada de emoção. Antes que Clara pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Era Vanessa, a recepcionista, com uma expressão de urgência. Senhor Torres, desculpe interromper, mas tem uma pessoa aqui insistindo em falar com você. Diz que é sobre um assunto pessoal. Rafael franziu a testa, irritado com a interrupção. Quem é? Vanessa hesitou. Ela disse que é sua noiva. O silêncio que se seguiu foi como um trovão. Clara sentiu o chão sumir, os olhos arregalados voltando-se para Rafael. Noiva? Perguntou, a voz quase inaudível. Rafael parecia tão chocado quanto ela. Noiva? Isso é algum engano? Mande-a entrar. Vanessa saiu e, momentos depois, uma mulher alta e elegante entrou na sala. Cabelos loiros impecáveis, um vestido de grife e um sorriso que misturava confiança e desafio. Rafael, querido, que saudade, disse ela, ignorando Clara. Precisamos conversar sobre nosso futuro. Clara deu um passo para trás, o coração disparado. Rafael a olhou, o rosto endurecido. Larissa, o que é isso? Não temos nada a conversar. Você terminou tudo há 2 anos. Larissa riu, um som que soava ensaiado. Terminei, querido, eu só precisava de um tempo. Mas agora estou de volta e sei que você ainda me ama. Ela se virou para Clara, como se a notasse pela primeira vez. E você deve ser a nova secretária. Não se preocupe, querida, isso não é pessoal. Clara sentiu uma onda de raiva e humilhação, mas manteve a compostura. Eu vou deixar vocês conversarem, disse, saindo da sala com passos rápidos, o coração em pedaços. No corredor, Clara se encostou na parede tentando respirar. Noiva? Rafael nunca mencionara uma noiva. Todas as conversas, os olhares, a confissão dele, seria tudo uma mentira. Ela pensou em Alice, no transplante, nas doações. Será que Rafael estava brincando com ela, usando sua vulnerabilidade para se sentir melhor? As dúvidas a consumiam e ela decidiu que precisava de respostas. Mas antes que pudesse voltar à sala, Lucas a encontrou. Clara, tá tudo bem? Você tá branca. Ela forçou um sorriso. Só um dia complicado. Preciso ir ao hospital. Enquanto isso, na sala, Rafael enfrentava Larissa. O que você quer, Larissa? Por que agora? Ela cruzou os braços, o sorriso desaparecendo. Eu sei que sua empresa está crescendo, Rafael. E sei que você precisa de alguém como eu ao seu lado. Não de uma secretária qualquer. Vi como você olhava para ela. Não seja ingênuo. Rafael sentiu a raiva subir. Você não sabe nada sobre mim ou sobre ela. Saia daqui, Larissa. Não temos futuro. Ele abriu a porta, indicando a saída. Larissa saiu, mas não sem jogar uma última frase. Você vai me procurar, Rafael. Sempre procura. Rafael correu até a mesa de Clara, mas ela já havia saído. Ele pegou o celular mandando uma mensagem. Clara, por favor, me deixe explicar. Não é o que parece, mas ela não respondeu. No hospital, Clara abraçou Alice tentando se ancorar no amor pela filha. Mamãe, por que você tá triste? Perguntou a menina segurando o Sr. Bolota. Clara sorriu, enxugando uma lágrima. Não é nada, meu amor. Só tô com saudade de você.
Mas no fundo, ela sabia que precisava enfrentar Rafael e decidir se podia confiar no homem que havia conquistado seu coração ou se tudo não passava de um sonho prestes a desmoronar. Clara passou a noite no hospital, abraçada a Alice, mas com a mente em turbilhão. As palavras de Larissa ecoavam como um veneno. Sua noiva, você ainda me ama. Ela queria acreditar em Rafael, nas doações, nos momentos em que ele mostrou um lado humano e vulnerável. Mas a dúvida a corroía. E se tudo fosse um jogo? E se ela estivesse se apaixonando por alguém que não era quem parecia? Enquanto Alice dormia, segurando o Sr. Bolota, Clara pegou o celular e releu a mensagem de Rafael. Clara, por favor, me deixa explicar. Não é o que parece. Ela hesitou, os dedos pairando sobre o teclado, mas não respondeu. Precisava de respostas, mas também precisava proteger seu coração e, acima de tudo, Alice. Na manhã seguinte, Clara chegou à Torres Enterprises determinada a esclarecer tudo. O transplante de Alice estava marcado para a próxima semana e ela não podia deixar que suas emoções atrapalhassem o que importava. Vestiu o vestido azul novamente, como um amuleto, e respirou fundo antes de entrar na sala de Rafael. Ele estava lá, os olhos cansados, como se também não tivesse dormido. Clara, disse ele levantando-se imediatamente. Eu estava te esperando. Ela cruzou os braços, mantendo a distância. Rafael, eu preciso da verdade. Quem é Larissa? E por que ela disse que é sua noiva? Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo. Larissa foi minha namorada há 2 anos. Terminamos porque ela queria uma vida que eu não podia oferecer, não emocionalmente. Ela viajava o mundo, queria status, e eu estava focado na empresa. Não havia amor, Clara. Não como. Ele parou, os olhos fixos nos dela. Não como o que sinto por você. Clara sentiu o coração disparar, mas manteve a voz firme. Então por que ela voltou? E por que agora, justo quando... Ela não terminou, as lágrimas subindo. Rafael deu um passo à frente, mas parou, respeitando o espaço dela. Ela viu uma matéria sobre o crescimento da empresa. Achou que podia voltar e retomar algo que nunca existiu de verdade. Eu disse a ela que não havia chance. Clara, eu juro, é você que eu quero, não ela. Clara enxugou uma lágrima, processando as palavras. E as doações? Você fez isso por pena ou para me manter por perto? Rafael balançou a cabeça, o rosto marcado por uma dor que ela nunca vira. Eu fiz porque vi em você algo que eu tinha esquecido que existia. Força, amor, esperança. Minha mãe morreu de câncer quando eu era adolescente, Clara. Eu sei o que é perder alguém. Não podia deixar isso acontecer com Alice, ou com você. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Mas eu me apaixonei por você no processo. E isso me assusta, porque nunca senti nada assim. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era pesado, mas cheio de possibilidades. Clara olhou para ele, vendo a verdade em seus olhos. Ela pensou em Alice, nos risos que compartilharam, nos momentos em que Rafael a fez sentir vista. Não como uma mãe desesperada, mas como uma mulher. Eu também estou com medo, admitiu, a voz suave. Minha vida é Alice, mas você fez eu me lembrar que eu também sou Clara, e isso é perigoso. Rafael sorriu, um sorriso tímido que a fez rir apesar das lágrimas. Perigoso é bom às vezes. Naquela noite, Clara levou Rafael ao hospital. Ela queria que ele conhecesse Alice, que visse o motivo pelo qual ela lutava tanto. Quando entraram no quarto, Alice estava desenhando, o Sr. Bolota ao seu lado. Mamãe, quem é ele? Perguntou curiosa. Clara sorriu, segurando a mão de Rafael. Esse é o Rafael. Ele é um amigo muito especial. Rafael se abaixou, sorrindo para a menina. Oi, Alice. Ouvi dizer que o Sr. Bolota é um super-herói. Posso ver os desenhos dele? Alice riu,
mostrando os papéis com orgulho. E Rafael ouviu cada história com atenção, como se fosse o maior fã do ursinho. Enquanto Alice falava, Clara observava, o coração cheio. Rafael não era só o homem que pagara pelo tratamento. Era alguém que a via, que a entendia, que queria fazer parte da sua vida. E da de Alice. Quando saíram do quarto, Rafael segurou a mão dela e dessa vez ela não a soltou. Clara, eu não sei o que vem pela frente, mas quero estar com você e com Alice, se você me deixar. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Um passo de cada vez, Rafael, mas acho que quero tentar. Na semana seguinte, o transplante de Alice foi um sucesso. Clara passou dias no hospital, segurando a mão da filha, enquanto Rafael aparecia sempre que podia, trazendo café, brincando com Alice e até lendo histórias para o Sr. Bolota. A cada visita, Clara sentia o amor crescer, não só por ele, mas por si mesma, por redescobrir quem era além de mãe. Rafael, por sua vez, encontrou em Clara e Alice uma família que nunca soube que queria. Ele ainda era o CEO da Torres Enterprises, mas agora tinha algo maior, um propósito. Meses depois, Clara e Rafael caminhavam juntos pelo parque. Alice correndo, à frente com o Sr. Bolota, agora saudável, rindo como nunca. Rafael olhou para Clara, puxando-a para um abraço. Você mudou minha vida, sabia? Ela sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Você também mudou a minha e a da Alice. Eles riram vendo Alice tentar fazer o ursinho voar. O futuro era incerto, mas pela primeira vez era cheio de esperança e de amor.